Seja muito bem-vinda ao nosso De Repente Mãe. A gente segue na nossa trajetória de buscar histórias diferentes, curiosas sobre o maternário, e eu vou te falar que a história de hoje me surpreendeu e eu tenho certeza que vai surpreender você também. Porque lá na nossa primeira temporada, nós chegamos a conversar com a Samira Benoliel, que pra mim até então tinha sido a gravidez mais curta de todas, porque ela descobriu que estava grávida com 6 meses e pouquinho, teve bebê com 8 meses e pouquinho, mas a gente encontrou uma mamãe que só descobriu que teve um bebê dias depois do parto. Achou curioso? Achou curioso? Eu achei curioso demais. E isso chamou a atenção em várias partes do nosso país, tanto que a gente hoje está num cenário diferente, você percebeu, né? Nós não estamos na casa da nossa convidada, porque nós estamos em Manaus, numa conexão direta com Natal, onde está essa mamãe que viveu uma história muito maluca, e a gente vai entender com ela como é que tudo isso aconteceu. Se você quer saber mais, já fica sempre ligado, porque nas nossas redes sociais a gente está sempre adiantando os nossos assuntos, conversando com você mais de perto, então é só nos seguir, pod.derrepentemãe. Se não se inscreveu ainda no nosso canal no YouTube, pod.derrepentemãe, toda sexta-feira às 9 da manhã, com conteúdo novo. E para você que de repente não tem tempo de parar para assistir, ouve a gente em todas as plataformas de podcast, onde você estiver, dirigindo, onde for, para que você possa acompanhar um pouco mais das nossas histórias. Sem mais delongas, seja bem-vindo, o nosso De Repente Mãe já está no ar. De Repente Mãe, com Luana Borba. Nós estamos hoje com a Analice Mello, que fala direto lá de Natal. Primeiro que é uma delícia, eu queria estar aí pessoalmente para fazer essa entrevista com você, porque adoro o Natal. Você conhece Manaus? Aqui não é diferente, minha irmã. A gente está aqui, olha, todos os ar-condicionados ligados e ninguém aguenta o calor. Mas eu tô fervilhada de curiosidade por essa sua história. Ana, me conta. Você hoje está com 21 anos. Sonhava em ser mãe? Sempre foi meu sonho ser mãe, mas não agora. E aí eu acho que terminando a faculdade, com muitas coisas, eu sempre teve na minha cabeça que tudo muito regradinho, tudo muito certinho. Mas sempre acabou acontecendo, né? E já que você falou em tudo regradinho, tudo certinho, você não teve nenhum sinal de que poderia estar grávida ao longo desses 9 meses? Nenhum sinal. Então, até que as pessoas que conviviam comigo também ficavam tão surpresas quanto eu. Porque quando disseram, ela tá grávida, achavam que eu tava grávida de 2 semanas no máximo. Não de 34 semanas. Não mudou nada no seu corpo? Pessoas que trabalham comigo, que me viram no dia 16 antes de eu ter passado mal, disseram, tipo, como assim? Ela tava aqui normal, então eu só tava reclamando de dor de cabeça. Apenas isso, eu tomava dipirona, ficava aí. Enjoo, tive a barriga não cresceu, a minha menstruação ela descia como sempre desceu, de 3 dias a cada mês. Meu normal, inclusive, eu menstruei, né? Uma semana ou foi 2 semanas antes do parto. Bom, a gente sabe que coisas raras acontecem e você, sem dúvida, para mim, é uma das histórias únicas. Porque aí você não teve sinais, você não mudou nada no teu corpo, você notou que ganhou peso ou alguma coisa do tipo, pelo menos? Pronto, ganhei peso, mas sendo que, como eu sempre tive uma vida de correria, de estar fazendo muitos exercícios físicos, então acabava que, como eu tive que parar de lá uma alta demanda de estágios e demandas da faculdade, aí eu pensei que fosse apenas por causa disso, porque eu estava comendo muito. Aí eu fiquei, isso tá importando. Eu fiquei sabendo que você passou muito mal. O que você sentiu e como é que foi esse momento até o nascimento, que você não estava consciente nesse momento do nascimento dele, né? Não tava. Porque no dia 16 eu passei mal na faculdade. Aí fui... Mal sentindo o quê? Sentindo muita dor de cabeça, e eu não conseguia nem ficar perto. E tanto que a minha cabeça doía. E o olho, eu não conseguia abrir o olho. Eu ficava com o olho fechado e era falando com as pessoas e eu não conseguia abrir o olho. Aí eu achava que eu tava com consegue, porque eu não conseguia abrir o olho. Eu já tava achando que fosse de alguma coisa no meu cérebro. Porque era tanta dor, que sabe quando é como se tivesse um corpo dentro da sua cabeça e ele estivesse inchando? Era essa sensação. Aí, quando
fui socorrida, né, pelo corpo de bombeiros da faculdade. E isso, minha pressão estava muito alta. A pressão na faculdade estava 18 por 9, 18 por 10, uma coisa assim. Que risco para você e para o bebê, gente? Exatamente, eu acho que aí eu já estava tendo o início da pré-eclâmpsia já. Quando eu cheguei na UPA, eu já estava com 19 por 9. E minha pressão só aumentando. Quando foi já de madrugada, minha pressão já estava 20. E nesse momento você já sabia que estava grávida ou ainda não? Não sabia. Aí eu decidi ir para casa porque eu não estava aguentando de dor e não tinha medicação suficiente para baixar minha pressão lá na UPA. Você saiu da UPA para casa? Fui para casa. Aí eu disse, porque meu pai ele tem pressão alta. Aí eu disse, ó, o senhor tem remédio e aqui não tem. Então, se o senhor tem remédio, eu tomo do senhor e vai dar tudo certo. Aí eu tomei e tomei um banho, deitei na cama dos meus pais, porque meu pai sentiu algo dentro dele. Não era pra mim deitar na minha cama, que era pra me deitar junto com a minha mãe. Aí eu deitei junto com a minha mãe e ele não conseguiu dormir naquela noite. Ele ficou na sala. Aí foi quando deu, acho que por volta umas 3 horas da manhã, aí foi quando eu tive a primeira convulsão. No que eu tive a primeira convulsão, eu já não lembro de mais nada. É como se eu só senti só o choque. Tipo assim, eu não sabia o que estava acontecendo, eu não tinha controle dos movimentos do meu corpo. Você então, naquele momento que teve a convulsão, a sua família te socorreu? Aí quando me levaram de volta para o hospital, aí fizeram um exame, né? Um exame de sangue. Aí quando fizeram o exame de sangue, eles disseram que eu podia estar grávida. Aí eu acordei, e minha mãe disse que eu estava acordada. Aí ela perguntou, né, minha filha, se você tiver alguma coisa para falar, fale pra gente, não sei o quê. Aí eu dizia, mas eu dizia inconsciente, dizendo, não aconteceu isso, mamãe, não aconteceu, é impossível eu estar grávida. Você é filha única? Não sou filha única não, eu sou filha de 3 irmãos. Você tem sobrinhos? Não. Gente do céu, imagina a tua mãe quando soube disso, porque seria então o primeiro neto também. E ela dizendo isso, aí quando eu disse a ela que era impossível eu estar grávida, aí foi quando começaram as suposições dos médicos, achando que eu podia estar com algum sangramento no meu cérebro, devido a minha tia, ela já ter falecido devido ao câncer, e outras pessoas da minha família, bem próximas, já terem falecido devido ao câncer. Minha mãe já estava achando que fosse já um câncer já num estágio muito avançado. Nossa. Já não tinha mais como reverter. Foi quando me mandaram para o Santa Catarina, que é um hospital público. Aí quando a gente chegou no hospital, aí foi quando eu fiz a ultra e confirmaram que eu estava grávida entre 32 e 34 semanas. Aí minha mãe disse, como assim, gente? Ela tá grávida. E onde estava o bebê que não tinha barriga? Aí ela fez, como assim? Aí ela disse que imediatamente, quando eles disseram, quando meu corpo escutou que eu estava grávida entre 32 a 34 semanas, minha mãe disse que de repente minha barriga estufou. Aí ela disse que era como se eu tivesse começado a entrar em trabalho de parto. Que ela disse que nunca vi minha barriga daquele tamanho. Você não sentiu mexer esse tempo todo? Nada. Como eu não senti nada, eu mesma duvidei do potencial do meu corpo de ter gerado uma vida sem eu saber, sem ter me dado sinais de nada. Mas aí, pera lá, esse exame você ainda estava naquele momento não consciente, né? Isso, eu estava inconsciente no momento da outra. E aí, no parto também? Isso, no parto também, eu estava inconsciente, eu estava incomenduzido. Foi no mesmo dia que eles fizeram o teu parto? Isso, fizeram meu parto enquanto eu estava incomenduzido. Porque os médicos, eles ficaram com receio de, como eu já tinha tido já 2 convulsões e o meu corpo já tinha sofrido com muita coisa, muita medicação, já tinha sido furada várias vezes. Aí os médicos já me colocaram em convulsão e me levaram para o hospital já em coma. Já tiveram que me amarrar, mesmo se a medicação não funcionasse, caso eu acordasse, e tipo, eu acordasse assustado ou algo do tipo, eu não iria acabar atrapalhando o parto, porque isso poderia colocar tanto a minha vida quanto a vida do meu filho. E aí você chegou a comentar que você foi diagnosticada com eclâmpsia e síndrome de HELP. Inclusive fui fazer uma pesquisa
E é tão raro, gente, essa síndrome de HELP, que ela é percebida em 0,5% de todas as gestações. E ela é muito perigosa para a mãe e para o bebê. Ela causa convulsão, que é o que a gente está acompanhando, né, de informação do que foi o que aconteceu e que levou à descoberta da gravidez no caso da Annalise. Me conta uma coisa, entre as causas da síndrome de HELP tem diabetes gestacional, obesidade, pressão alta. Você já tinha o histórico de pressão alta, então, do teu pai, ou não? Do meu pai apenas, mas eu nunca apresentei pressão alta. Foi a primeira vez. Quando você voltou do Come Induzido, tinha passado quantos dias? 5 dias. Gente, aí você acorda no hospital, sem entender por que você está ali, por que está numa UTI e como foi que você descobriu que tinha tido bebê. Essa foi a pior parte, porque eu estou... Minha gente, eu acordei amarrada, toda roxa, inchada, com as minhas unhas sempre foram desse tamanho, cortadas. Porque, gente, o que aconteceu? Coitado, imagina o susto. E quando eu acordei, realmente com consciência, né? E eu falei com o enfermeiro, eu perguntei o que eu tô fazendo aqui. Aí ele me olhou de tipo como se eu já tivesse feito essa pergunta. Aí ele olhou assim, aí ele disse que queria chamar a assistente social. Aí eu disse, vixe Maria, danou-se então. Danou-se é ótimo. Não, o que aconteceu comigo? Aí foi quando chegou, né, a assistente social e a psicóloga. Aí quando chega a assistente social e a psicóloga, aí quando eu vejo a psicóloga chegando, com escrita aqui assim no jaleco dela, psicóloga, aí eu disse, gente, eu tenho certeza, eu enlouqueci. Minha nossa. Agora, eu acho Não, minha irmã, você ia enlouquecer depois, porque é isso que a maternidade faz com a gente. que a bola não tinha jogado ainda no meu colo. Aí quando eu chegar, aí disse, oi, Annalise. Aí quando ela me chamou pelo nome, porque ninguém aí ainda tinha me chamado pelo nome, porque eu já achava que eu tava ali como indigente. Aí quando ela chegou, ela começou a falar, né? Oi, Annalise, eu sou Flânia, eu não lembro gravar o nome dela. Eu sou Flaninha, eu sou psicóloga do hospital. E a gente vai conversar com você. Você teve eclâmpsia? Tive eclâmpsia? Eu na minha cabeça, não. Só tem quem tá grávida. Só quem tem tá grávida. Aí eu achando que ela podia ter confundido, mas eu fiquei deixando ela falar, né? Podia ser outra análise também. Aí eu disse, você teve início de síndrome de HELP, seus filhos pararam. Aí eu sei dispararam, aí eu falando, você teve 3 convulsões, eu falei, que eu tive 3 convulsões. Aí eu fiquei, gente do céu, o que aconteceu? Aí eu disse, você teve um bebê. Aí eu fiquei, um bebê? Quanto tempo eu fiquei parada aqui nesse hospital? Aí eu olhei assim pra ela e falei, gente, então, acho que vocês me confundiram. Porque não tem como. Aí ela disse, sim, você teve um bebê, um menino lindo, ele tá evoluindo muito bem, não sei o que, elas falando coisas pra me confortar, né? E eu aqui surtando na minha cabeça, eu disse, gente, não é possível. A primeira vez que veio na minha cabeça, meu Deus do céu, quem vai contar pros meus pais? Será que meus pais? Coitada, todo mundo já sabia, ela foi a última a saber que teve filho. Meus pais já estavam caducando há muito tempo já. Minha nossa. A última pessoa a saber foi a mãe, porque até foto todo mundo já tinha visto já. Um pouco do meu trabalho, da faculdade. Gente. Eu imaginar, já tinha visto já. A foto do menino, só a mãe que não estava sabendo de nada. A primeira pergunta que eu fiz pra ela, mas nasceu com 2 braços, 2 pernas, tudo que os dedinhos também contaram. E a primeira coisa que eu fiz quando eu vi ele foi isso. Contar os dedos. Contei os dedos do pé também, vi que estava tudo certinho, tudo, gente, tudo perfeitinho. Pergunta. Muita gente acha que o amor de mãe, ele surge assim do mais absoluto nada. Como é que foi esse primeiro contato com teu filho e que sentimentos passaram pelo teu coração nessa hora? Quando eu entrei, quando eu conheci ele a primeira vez, ele ainda estava na incubadora, né? Porque ele ainda não tinha completado 2 semanas. Quando eu saí, né? Porque eu fiquei 9 dias na UTI. Então, eu tive, né, ao menos 4 dias para processar a informação, para
entender, para escolher o nome dele, que eu já tinha escolhido já há muito tempo, porque eu sempre disse que o meu primeiro filho seria um menino. Eu já estava concretizando na minha cabeça que eu era mãe, mas sendo que eu ainda não sentia aquele amor de mãe, porque eu não tinha visto ainda, porque pra mim ainda era só uma ideia. Era como se tudo tivesse acabado de descobrir que eu estava grávida. Te entendo total, te entendo. Aí, quando eu vi ele a primeira vez, eu fiquei tentando assimilar tudo que estava acontecendo. Eu olhava pra ele com uma cara de confusa. Imagina, E, gente. minha mãe, como eu ainda estava no soro, a minha mãe, ela foi junto comigo, porque eu ainda não estava andando tão bem. Aí, ela chorando, que ela tinha rezado muito pra ver esse momento de eu conhecer ele, não sei o quê. Sendo que ela já estava sentindo muitas emoções, muito feliz, de que, 2 milagres, não sei o quê. Ela estava extremamente feliz. Mas sendo que mas eu ainda não processei ainda a informação. Eu olhava pra ele com um olhar de confuso. Eu falei, meu Deus, agora, uma criança é minha responsabilidade, o que eu vou fazer? Mas ó, vou te falar, isso acontece muitas vezes ao longo da vida, viu? Hoje eu tenho um filho de 7 e uma filha de 2,5. E muitas vezes eu olho para os dois e, gente, como é que eu sou responsável por 2 crianças? Isso acontece muito. Mas me conta, você amamentou? Não, como meu corpo ele sofreu muito, ele parou a produção dele. Nossa, gente, que coisa. E os médicos, eles não disseram o que pode ter causado tudo isso? Porque assim, não ter sintoma, não ter barriga, não ter nada. Disseram que devido ao fato de eu ter um corpo atlético, às vezes os corpos atléticos, eles não desenvolvem a barriga, né? Tanto é que você vê, principalmente de fisiculturistas, essas coisas de mulheres que acabam engravidando, elas não formam barriga. E às vezes o bebê, pelo menos no meu caso, ele estava se desenvolvendo nas minhas costelas. E não doía em ti, da gravidez? Eu não sei que eu não sentia nada, eu sentia às vezes falta de ar, mas sendo que eu tenho bronquite. Então, até que quando eu descobri... Gente, que grande loucura! Eu gastei dinheiro público comprando bombinha, sendo que eu estava grávida e não precisava de bombinha. Não, e que era um risco, inclusive, pro bebê, né? O uso excessivo da bombinha é um risco, inclusive, pro bebê. Gente, que loucura! Você imaginar que fazia mal pra mulher grávida, eu fiz. Acrobacia, me jogar no meio do mundo. Era minha filha. Tipo assim, eu tomava, pronto, eu sempre gostei muito de tomar café com canela. Eu tomava café com canela de manhã, que é abortivo, tanto energético. Tomava quando chegava em casa, eu tomava chá de camomila para conseguir dormir. Se você de casa já ouviu aquele ditado que Deus ajuda os desavisados, foi inspirado em Alice Melo. Gente, que coisa mais maluca, mulher! E aí me fala, depois que nasceu o Levi, você voltou para casa, realizando a ideia, agora eu sou mãe, tenho uma criança que depende de mim. Como foi para você mudar a tua vida? Porque assim, não tinha enxoval, não tinha quarto, não tinha absolutamente nada preparado. Não tinha plano de uma licença maternidade, não tinha nada. Como é que você se viu nesse momento do voltar para casa? Toma que o filho é teu. Foi bem assim, né? Literalmente seguindo o barco. No que Deus ia tocando no meu coração, vamos resolver as coisinhas de cada vez. Quando a gente voltou, eu passei um mês de agosto todinho em casa, ensinando para os meus irmãos como que era trocar fralda, não sei o quê. Porque eu acabava que, por ser a filha mais velha, né, como tudo mais velho, acabava que eu cuidei dos meninos, então, trocar fralda, lidar com criança. Você já tinha um pouco de experiência. Isso aí já era tranquilo pra mim. Mas sendo que, como eu sabia que em algum momento eu ia precisar voltar a trabalhar, ia precisar voltar à faculdade antes do que algumas mães precisam voltar, devido ao fato de duas mulheres, porque ninguém tá esperando um filho. De repente aparece tanto que eu logo precisei voltar. Aí eu tive que entrar com o processo com o advogado para ter autorização para receber a licença de maternidade, porque querendo ou não, como eu não produzo leite, acaba que eu tenho que comprar não para ele, então acaba sendo um pouco complicado. Acaba tendo que fazer com a
eu tenho uma rede de apoio muito grande. Não, tenho. Tenho uma rede de apoio muito grande. Tanto os meus avós, os meus pais, os meus irmãos, eles ajudam muito com isso. Ai, que Quando bom. eu preciso, por exemplo, hoje mesmo, eu precisei ir para a faculdade de manhã, aí eu pensei, não, você pode ficar com a Manuel, eu posso sim, deixa ele aqui em casa. E eles ficam super tranquilos com ele, e ele é uma criança muito tranquila. Ele dorme a noite toda, ele tem 4 meses, ele já dorme a noite toda. Gente, a minha filha tem 2 anos, ainda não dorme a noite toda. Ele é uma bênção, nem eu durmo a noite toda, tem vezes que eu acordo Meu no meio da madrugada pra ver se ele tá acordado, pra ver se ele tá Ô, respirando. gente. E como é que você montou enxoval, quarto, tudo? Como é que foi pra você essa Aí correria? os meus amigos entram e os amigos dos meus pais. Porque quando descobriram, né, toda a situação que tá acontecendo e tal, e aí acabou que os amigos dos meus pais fizeram vaquinha, alguns tinham acabado de ter bebê também, aí o bebê já tava grande, aí deu bebê conforto, aí outro já deu a banheira, aí outro já deu o berço, aí os meus amigos fizeram um chá de fralda entre eles dentro da clínica, e de repente, essa criança, eu tava vendo a hora que não ia ter espaço mais pra ele dentro da casa. Era muita coisa. Que Aí bom. a única coisa que ele precisou comprar pra ele, além do não, foi o guarda-roupa maior. Da cabeça. Pelo menos o guarda-roupa ele quer espaçoso, já que foi tudo tão apertadinho nessa gestação que ninguém nem viu que ele tava ali, gente. Merece, ele merece. E agora ele é tão expansivo que agora ele só dorme assim. Oh, meu Deus. Engraçado demais. Ele Que dorme todo lindo. molhado. Analice, me conta como é que você tá agora. Você tem planos de aumentar a família? Você tá se sentindo com que transformações a partir de tudo isso que aconteceu em tão pouco tempo na sua vida? Agora eu só penso que pronto, eu termino a faculdade esse ano, né? Eu apresento meu TCC agora, em dezembro, na segunda semana de dezembro. E depois eu já imagino viajar com ele, de passar muitos momentos com ele, porque às vezes, eu sinto muito uma certa culpa, né? Pelo fato de eu não ter percebido sinais de que eu estava grávida, por não ter tipo, um momento de paz quando o bebê estava na barriga, de escutar o coração, porque eu sempre idealizei muito isso, de como que era a sensação de escutar isso pela primeira vez. E agora eu quero pular todo momento que eu aproveitar tudo com ele. Aí ontem ele pegou pela primeira vez aquele meu dedãozinho. Aí ele segurou e botou na boca. Gente, eu filmei e fiquei, meu Deus! Bem-vindo ao mundo das mães, é assim. O nosso celular não tem mais foto nossa, só tem foto de menino. É a vida. E bem-vindo ao mundo das mães, porque nasce uma mãe, nasce uma culpa. Então, mesmo que você não tenha vivido todo esse momento de preparação, você acabou falando dessa sensação de culpa, né, que veio nesse momento. E que, infelizmente, a gente sente, mas eu procuro hoje não olhar pelo lado pesado disso, sabe? Eu acho que a gente tem que revisitar esses momentos para nos impulsionar a fazer melhor para eles. Uma entrega melhor para eles e para a gente, porque a gente tem que se cuidar também nesse momento, né? A gente passa um limbo ali em que não sabe quem nós somos, qual a nossa função, o que a gente precisa fazer por nós e pelos outros, mas isso depois estabiliza um pouco e aí a gente consegue entender que precisa melhorar a entrega para todos, para os nossos filhos, mas para a gente também. Nossa, eu tô tão feliz de te conhecer, eu quero um dia ir a Natal para poder conhecer você de perto. Se Deus quiser para Natal, venha, me manda uma mensagem. Vou lhe avisar. Me manda uma mensagem. Gente. Mas eu vou lhe apresentar só as melhores praias aqui para Natal. Eu quero em todas. Gente, eu tô muito feliz porque a gente aqui no De Repente Mãe tem esse costume de buscar histórias que possam trazer luz para outras mães, porque às vezes tem mães que dizem assim, só eu vivo isso, ninguém mais vive, e a gente já se culpa por isso, e a gente já acha que é uma carga mais pesada por isso. Então a gente gosta de trazer histórias reais, até para que as pessoas se reconheçam. Quantas pessoas de repente não conseguiram amamentar e ficam se julgando? Quantas mulheres, de repente, olharam para os seus filhos e não viram aquele amor surgir e se culpam? Então, para você que nos assiste, isso acontece porque cada história é única.
A gente não pode julgar os outros nem se julgar, a gente tem que se permitir, porque cada maternidade ela é individual, cada mãe, cada bebê vive momentos únicos. E eu estou muito feliz de te conhecer porque eu vejo hoje você alegre, feliz com essa chegada e penso que esse é o mais importante, esse presente que veio de surpresa para sua vida e que já trouxe uma alegria nesse sorriso largo. Você tem uma cara gostosa, assim, de uma pessoa feliz, que gosta de viver, e eu tenho certeza que o Levi vai trazer muito mais realizações para você. Obrigada por compartilhar com a gente essa história. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Eu me sinto uma pessoa extremamente feliz, né? Ele só veio apenas para somar na minha vida, um peso para mim. As pessoas me perguntam muito, mas será que você não se sente pesada por agora ter um filho? Você não estava se preparando de jeitinho? Não, ele só veio só para somar comigo. Eu faço quando eu estou fazendo meu TCC, ele está lá do meu ladinho, ouvindo, mas isso foi como se me desse forças para continuar. E ele me fez desacelerar totalmente. Eu sou literalmente outra pessoa. Que lindo, Analice. Obrigada pela confiança, por contar pra gente todos esses detalhes. Estou muito feliz com a nossa história e espero que você que nos assiste também se inspire muito, porque a maternidade é isso, uma transformação constante. Daí vem muito mais a cada fase. Irmã, prepare-se para o Terrible 2, terríveis 2 anos, é o que eu estou vivendo hoje. Menina diz que é mais tranquila, não é? Então assim, sobe nas coisas, tira o juízo da gente. Mas é isso que você falou, é uma maravilha, traz mais energia. Pra sua mãe, mas será que agora eu vou ter que me preparar para essa situação? Vai mesmo. Obrigada, meu amor, sucesso para você, saúde para você e para sua família. Deus abençoe você. Amém. Obrigada. Tchau, tchau. Vocês viram como ela é abençoada? Não passou por nenhum daqueles momentos mais tensos durante a gravidez, nem por isso teve nenhuma intercorrência grave para o bebê, porque às vezes acontece, né? Você não se cuida dentro do tempo e pode colocar em risco, mas Deus protegeu do começo ao fim, trouxe essa bênção, como a mãe mesmo disse para ela, 2 bênçãos, a recuperação da filha, a chegada do neto, a transformação dessa família, que a gente fica muito feliz de poder contar essa história. Já sabe, próxima sexta-feira, ativa o seu sininho que tem outra história para a gente compartilhar com você às 9 horas da manhã. Um grande beijo, fique bem, te espero na próxima semana.